O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, hoje dia de São Felipe Neri, a frase mais bonita, mais lembrada é preferisco paradiso, quando ele foi indicado para ser cardeal. Ele vestiu a roupa de vermelho e os meninos que ele cuidava ria dele. Ele olhou assim para os meninos e dizia: não, isso não é para mim, né? Porque ele era muito brincalhão. Às vezes ele fazia só metade da barba. Ele gostava sempre de trazer alegria, né? Uma outra frase que eu gosto muito dele é que ele disse: Senhor, não tire a mão da minha cabeça, ou eu te trairei em seguida. Ou eu te trairei em seguida. É uma coisa que eu trago muito no meu coração. Falei na minha ordenação diaconal lá em Roma, essa frase dele. Não tire a mão da minha cabeça, ou eu vou te trair em seguida. Se São Felipe Neri ia trair ele, imagina eu, o que eu não faria se ele tirar a mão da minha cabeça. Então nós temos que pedir que Deus não tire a mão da nossa cabeça. Não nos deixe, porque sem ele fazemos todas as atrocidades possíveis e impossíveis, né? E quero também pedir nessa missa pelos oratorianos. Eu tenho meu melhor amigo em Roma, é oratoriano. Ele que me ajudou a passar na filosofia. Só não fazia a prova para mim. O resto, entregava tudo mastigadinho, né? Muito bom. Nicola Comisso. Quero rezar por ele e por todos os oratorianos lá, onde está o corpo de São Felipe Neri. Muito bem. Aqui nos Atos dos Apóstolos, nós vemos uma coisa... Tem muita coisa bonita aqui, num textinho desse tamanhozinho. Primeiro, Paulo sai. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Onde nos parecia haver oração. Olha que bonito. Os apóstolos saem nas ruas, caçando a hora de evangelizar, aí vê um grupinho que parece que está em oração. E vai até eles, né? Que espírito missionário é esse? Que fogo é esse que... Imagina a gente sair caçando. Será que se a gente saísse caçando em Paraúna, fora da igreja, será que ia ter um grupinho em oração? Será que ia achar algum canto nessa Paraúna que está um grupinho de gente rezando? Tenho minhas dúvidas. Mas Paulo achou nessa cidade. E aí, sentados, e adivinha quem estava rezando? Os machos. Não. Quem estava rezando? Mulher. É raro achar também, né? Raro arrumar um grupinho. Ontem o grupo que reza o terço 5 horas da manhã, tinha um Bruninho lá, que é um amigo meu, o resto tudo mulher.
Todos, quase. Parece que o homem acha que, tirando os de missa diária, né? Acha que não precisa de rezar para ir para o céu, não. Aí achou um grupo de mulheres que estavam reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante, está vendo? O povo fala que só depois que a igreja foi tirada que a mulher tem sua dignidade. Que mentira, né? Olha quem é a rainha do céu. Olha lá para ela, para vocês verem. Dona de casa. Capeta mente, gente. Mente. Mentiroso. Quer inculcar na cabeça que a igreja é... Como é que eles falam? Patriarcal. Machista. Ô linguinha do capeta que esse povo tem. Nossa Senhora Aparecida. Professor de história fica mentindo. Deve ser engraçado, né? Professor de história que não gosta de Jesus. É o que mais fala Cristo, né? Tantos anos antes de Cristo, depois de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo. É até irônico, para não falar que é dramático. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. Aqui, outro detalhe. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Olha, é preciso que o Espírito Santo abra o coração. Agora vocês estão entendendo por que muita gente da nossa família não converte fácil. Porque não chegou a hora. Ou, o que faz o Espírito Santo abrir o coração de alguém para nos ajudar? A nossa fidelidade, o nosso esforço, a nossa oração pessoal, o nosso sacrifício. Então, alguém que faz uma evangelização depende do tanto que essa pessoa é fiel a Deus, se sacrifica por Deus, para que Deus toque os corações e essas pessoas se convertam. Paulo nem se fala, né? O tanto que ele se sacrificava. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, mais um caso dos Atos dos Apóstolos, em que fala que toda a sua família foi batizada, e não fala exceto crianças. Não fala todos os adultos da sua família. Não é bíblico não batizar criança. A frase, quem crer e for batizado será salvo, não impede que haja o que a gente chama de ação, graça na criança em hábito e não em ato. Depois, quando ela crescer, ela vai crer através daquele Espírito Santo. Mas em Atos dos Apóstolos, todos os casos em que se fala que se batizou a família, não fala exceto crianças. Não fala só adultos. Todos. Vai ler a Bíblia aí para vocês verem. Todos os casos, né? Assim como toda a sua família. E aí, o que Lídia fez? Ela convidou-nos. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Acolhida. Uma pessoa convertida é acolhedora. A palavra que eu quero dizer é a pessoa que acolhe em casa, anfitrião. Nós temos que ser acolhedores. Fiquem na minha casa. Então ela era comerciante, trabalhava fora, mas deve ter ficado lá esse dia fazendo comidinha para Paulo, para ninguém mais que São Paulo, para outro que estava com ele, eu não lembro aqui. Ela feliz do batizado, feliz, quer transmitir essa felicidade aos apóstolos, né? Grande parte da evangelização é que nemzinho hoje. Grande parte da evangelização na época dos apóstolos
quem bancava e quem sustentava e quem nutria os apóstolos eram as mulheres, não era? Com certeza. Com certeza tinha aqueles maridos difíceis e as mulheres tinham que chegar, dá dinheiro. Esse povinho aí, de jeito nenhum, dá, meu bem, eu conheço eles, ajuda esse povo, né? As que não eram. Mas você viu que a mulher aqui era comerciante, ela não tinha que pedir bênção para o marido. Mas quem ajudava os apóstolos, 90% ou mais, eram as mulheres. Tanto de dar comida, quanto de dar oferta. Que nemzinho hoje. Tudo bem, que hoje tem mais homens aí que são dizimistas, tudo. Mas quem está preocupado, grande parte das vezes, com o padre, com o bispo, com a acolhida, quando chega o bispo, são as mulheres, né? Isso vai se perpetuando ao longo da história, né? As irmãs ficam com a batata quente, tudo. O padre tem um problema, agora as primeiras a receber a batata quente é as irmãs, depois ela passa para vocês, né? Então as irmãs descascam a batata quente. Por quê? Porque mulher tem uma capacidade de visão das coisas, de organização, que o homem não tem. Imagina, vamos fazer um teste? Deixar um mês, todos os eventos da paróquia ficar na mão dos homens. Vai ter evento que não vai ter comida, no outro que não tem mesa arrumada, no outro que esqueceu sei lá o quê. Não, mas não precisa disso não. Né? Para que essas coisas? Não precisa disso tudo não. O povo senta onde está. Não é não? Hã? Não, a gente arruma uma comida aí, pede um trem aí qualquer. Para que preocupar com isso? Deixa de boa. Vai acontecer de todo jeito. Ou não? Hã? Mudou em 2000 anos? Nada, né? Tudo a mesma coisa. Tudo. Flor. Gastar com flor, né? Para que for florzinha aqui? Quanto que gasta nisso aí? Quanto vocês gastam nisso aí, né? Para que isso? Eu sou objetivo. Mas tá bom. Por isso que a igreja precisa dos dois, né? Precisa da mulher, precisa do homem. As mulheres assumem mais as coisas, o homem vem para comer e rezar de vez em quando. Tá bom. Mas tem homens também que gostam de organizar, de servir. Mas a grande maioria sempre foram mulheres, né? Por isso que mulher, não tem nem como mulher ser padre, esse povo ideológico aí, sem ideia, querendo que a mulher vira padre. Mas se as mulheres virar padre, vai sobrar o quê na igreja? Quem que vai fazer os trem da igreja? Quem que vai fazer tudo, na verdade? Né? Não tem jeito aí. A gente que não vai na igreja, né? Que nunca foi na igreja, não entende. Tanto que a mulher é essencial em quase tudo da igreja, né? Em quase tudo. Eu cheguei aqui, estava tudo arrumado, ó, né? Mas tem homem também que arruma, claro. Mas 99% das vezes está sempre uma mulher junto, né? Sempre, em tudo, pensando tudo, antes, durante e depois do padre. Se não fosse, estávamos enrolados, né? Mas Lídia acolhe. Não, vocês vão ficar lá em casa. Eu queria até ver ela falando para Paulo. Paulo que é cabeça dura, né? Vocês vão ficar lá em casa. Vocês me batizaram, agora fica lá em casa. Bem, e depois no Evangelho, a gente vê de novo Jesus falando do Paráclito. O defensor, quando eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai. Ele dará testemunho de mim. Sempre Jesus apontando o Espírito Santo. Nós temos que ter uma intimidade com o Espírito Santo. Esse grupinho de ontem, que reza o terço, agora deve ter rezado 5 horas, se consagraram ao Espírito Santo também. Vamos ver. Pentecostes já está quase chegando aí, né? Vamos ver se tem alguma forma de preparação para a gente consagrar o Espírito Santo em Pentecostes, né? Vamos consagrar todo mundo, Nossa Senhora, São José, Espírito Santo. Eu vou olhar os retiros no mosteiro, para depois consagrar o anjo da guarda,
Vamos consagrando. Só vai para o inferno se for ruim mesmo. Né? Consagrada tudo, ainda ir para o inferno é porque até a cinza é torta. É porque não quer saber mesmo de conversão. Mas vamos consagrar, pedir as ajudas de todo mundo. E vós também darais testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. A famosa morte religiosa, assassinato em nome da fé. É atual também? Sim. Na Nigéria estão matando católicos, cristãos a rodo. Na Síria, agora que caiu a ditadura lá, mas os radicais islâmicos também estão matando cristãos absurdamente, humilhando, torturando. Cada vez mais atual. Por quê? Não conheceram nem o Pai, nem a mim, né? Então nós cristãos temos que estar aí, aqui também no Brasil, cada vez mais fechando o cerco, a própria pandemia. Nunca imaginei que eu ia celebrar uma missa e o povo da vigilância sanitária ia entrar filmando, porque o promotorzinho da época, que se acha, proibiu de abrir as portas da igreja. Olha aí. E se eu soubesse hoje o que é o sistema, né? E aí tinha uma porta aberta na lateral, e alguém muito amado denunciou e entraram. Mas também no outro dia eu descasquei esse povo, né? Então eu celebrando aqui, entra. Quem podia imaginar? Quem podia imaginar? E agora a OMS fez um tratado para ter poder de polícia em tudo quanto é canto, a parte da saúde. Mandar prender quem não usa vacina, quem não sei lá o quê. O capeta está cercando de todo... E o povo acha que é saúde. Esse controle, né? Essa ditadura vacinal. Tudo é para pegar dados nossos e controlar tudo, a vida toda. Toda. Se nós não rezarmos, logo, logo estaremos aí. Esse passaporte sanitário. Tem uns aí de universidades que ficam bravinhos quando eu falei de passaporte sanitário, é para controle e não para saúde. Foram falar para o bispo da USP. Gente que é tudo ideológico, que não sabe nada, que só quer realmente que o povo seja dominado, que quer empurrar a ideologia goela abaixo. Nós vamos resistir até a morte. Quer dizer, se Deus não tirar a mão da minha cabeça. Se Ele tirar a mão da minha cabeça, Jesus, conheço, não. Nunca ouvi falar. Mas enquanto Jesus estiver com a mão na minha cabeça, ou tem que me matar, né? Eu acho que Ele não vai tirar a mão da minha cabeça fácil, não. Logo, logo, vocês vão estar aí comigo, sei lá, como. Mas que Jesus não tire a mão da minha cabeça, ou eu vou traí-lo. E se Ele não tirar, eu darei a vida por Ele. Que Nossa Senhora nos ajude. Assim seja.